Olá, queridos. Mais uma vez estamos aqui felizes de estar sob esse teto, felizes de perceber a vibração desta casa, felizes de estarmos retornando devagar aos trabalhos presenciais que ainda não começaram, mas com certeza em algum momento estaremos todos reunidos aqui. E vamos fazer nossa prece para que possamos melhor pacificar nossos corações e melhor entender todos os conceitos que serão trazidos desta doutrina acolhedora. Vamos pedir a Jesus, dizendo: Mestre querido, obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Jesus, por esta casa. Obrigado, Jesus, por já estarmos aflitos, Te buscando. Obrigado, Jesus, por esses espíritos tão amorosos e queridos que nos sustentam e nos dirigem nessas tarefas. E assim, agradecidos, pedimos a anuência desses espíritos para que possamos trazer uma palavra confortadora e amorosa para aqueles que nos ouvem. Pedimos, Jesus, envolvimento a Maria Regina Agostini, nossa companheira, trabalhadora da casa, incansável, para que ela traga o melhor fruto dos seus estudos. Graças a Deus. Conosco, Regina Agostini. Obrigada, querido. Vamos pedindo a Jesus que nos ampare, nos sustente nessa tarefa de trazer uma reflexão sobre passagens e capítulos do Livro dos Espíritos. Mas eu vou pedir licença antes de nós iniciarmos com o tema propriamente dito, para fazer uma colocação rapidíssima. Nós colocamos agora há pouco tempo, 2 dias, no nosso Instagram, no nosso Facebook, na página da casa, a campanha do cobertor. Eu, normalmente, todos os anos, quando nós estamos presencialmente, nós fazemos um esclarecimento sobre esta campanha. Porque muitos podem se perguntar, mas todo ano um cobertor? Todo ano um cobertor. E aí a gente explica por quê, né? Na comunidade, a nossa casa é uma casa que trabalha com pessoas, grupos muito heterogêneos. E nesses grupos nós temos pessoas extremamente necessitadas nos subbairros da comunidade. E essas casas, elas são úmidas e elas não têm nenhuma construção que possa acolher o calor do dia. Então, a umidade, o frio é muito intenso. E nem todos têm cama e dormem no chão. Uhum. E como dormem no chão, esse cobertor é muito lavado, graças a Deus, e acaba. E todo ano, então, nós renovamos. E, além disso, né, não só o fato deles ficarem, né, menos, vamos dizer, atendendo, são muitas pessoas em cada casa. Eu tenho casas com 10 pessoas. Nós damos um cobertor. Né? Então, só para nós sabermos e entendermos, né, esse movimento que a casa faz todo ano. E mais ainda, que eu gostaria de colocar, há 2 anos nós doamos o cobertor. Alguns anos atrás, nós só doávamos aquelas famílias que nós sabíamos que tinham uma necessidade absoluta. As outras nós vendíamos pelo preço de R$ 5,00, R$ 10,00, né? Para valorizar, inclusive, aquilo que era a compra. Então, dito isso, vamos iniciar o estudo ao qual nós fomos incumbidos de trazer na manhã de hoje. E esse estudo, ele se encontra no Livro dos Espíritos, na sua 3ª parte, que é a parte em que Kardec vai desenvolver as leis morais
e nós estamos no capítulo 8, que é o capítulo que nos fala da lei do progresso. Aliás, um capítulo para esse momento em que nós podemos e devemos voltar a ele muitas vezes, porque estamos escutando a tendência de algumas pessoas, de alguns grupos de pessoas, inclusive, ainda não afeitas ao estudo da doutrina espírita e à construção de uma confiança, né, nos destinos da humanidade, porque somos filhos de Deus, né? Fazerem colocações de que como se não há mais jeito, a humanidade está perdida, e por aí nós vamos escutando uma série de lamentações, né, que não contribuem, não constroem e que evidenciam ainda uma impossibilidade de perceber o conjunto. Não estou querendo dizer que nós percebemos com muita clareza, não, né? Porque nós não temos condições de perceber o plano divino na sua integralidade. Mas a doutrina espírita e os espíritos que trabalham em torno da doutrina, né, nas suas obras complementares, já nos esclareceram de maneira que o nosso coração acolhe. Por ser, neste momento, são as circunstâncias que mais nos levam a compreender e aceitar e vivenciar e trabalhar neste momento em prol da nossa melhoria, em prol do nosso crescimento e em prol do crescimento daqueles que conosco dividem, segundo as palavras de André Luiz, que eu amo, a aventura da vida. Então, o capítulo que nos cabe hoje, o item, porque este capítulo da Lei do Progresso, ele tem vários subitens, né? E o subitem que hoje nos cabe para que nós possamos refletir um pouco só sobre os povos degenerados. E em relação a essa questão, nós vamos ler a questão 786, que ela se divide em duas respostas que, num primeiro momento, pode nos parecer que sejam respostas diferenciadas, mas cada uma delas traz no seu bojo um entendimento, uma percepção daquele conjunto, né? E depois nós vamos partir para uma obra subsidiária, que também é o desenvolvimento de questões do Livro dos Espíritos e da Gênese, a partir do Espírito André Luiz, que no seu conteúdo ela vai explicar para nós todas as outras questões que estão embutidas nesse subitem que é dos povos degenerados. Bom, vamos ler. Kardec faz a seguinte colocação à espiritualidade. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, caíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Ele faz esse questionamento porque seriam esses povos que num determinado momento estavam num apogeu e por conta de alguns abalos não conseguiram manter o seu nível evolutivo, as suas construções, né? E voltaram então a hábitos antigos, e isso causa, né, na humanidade questionamentos vários de por quê, como isto acontece, né? Então esse processo, isso num primeiro momento a gente vai entendendo e já vai percebendo que todo o processo evolutivo não se constrói numa linha reta. Ele se constrói em etapas. Cada uma dessas etapas, ela traz para nós consequências, aprendizados e movimentos que nos preparem para próximas etapas. E aí a resposta que a espiritualidade traz para nós, primeiro ele traz uma questão que ele diz assim: quando a tua casa ameaça a ruína, a gente pode abrir esse questionamento de várias maneiras, né? O que é a minha casa? Que casa ele está falando? Está falando da minha casa material? Ou está falando da casa planeta, onde nós estamos desenvolvendo o nosso processo? Aqui no caso, ele vai trabalhar conosco uma ideia que todos nós temos muito direta, né? Quando a casa material, onde nós estamos morando, começa a trazer dificuldades
das mais diversas, ameaçando mesmo a nossa tranquilidade, ameaçando a nossa saúde, ameaçando todo um convívio dentro daquele lar, ele diz: mandas demoli-la e constróis outra. Na realidade, nem sempre a gente tem a condição de demolir, né? Muitas vezes nós vivenciamos esse processo, mesmo morando, mas também quando nós mandamos demolir e construir outra, essa etapa, né, em que nós estamos insatisfeitos com aquela morada, insatisfeitos com aquela circunstância, né? Começamos então a demolir, a desconstruir, e aí quando eu passo para a ideia da insatisfação do nosso sentimento, a insatisfação do nosso caminhar, daquilo que nós vamos acreditando, essa insatisfação também nós vamos desconstruindo e precisando desconstruir uma série de ideias, uma série de circunstâncias que não estão mais atendendo aquilo que nós já almejamos. E aí, ele diz que nessa etapa, a espiritualidade coloca para nós muito claramente, né, enquanto não está pronta a perturbação e confusão na tua morada, seja ela morada física, seja a nossa alma, nós como espíritos nas construções capazes de nos sustentar no nosso processo. Estamos confusos, ainda não conseguimos idealizar algo, né, com absoluta certeza, até que possamos, né, nos colocar e vivenciar uma circunstância, né, mais adequada aos desejos, aos sentimentos e ao movimento que nós buscamos realizar. E aí, Kardec e os espíritos ainda trazem outra visão, uma visão importante para nós, porque ele diz assim, explicando esses processos, né, que a evolução não é uma linha reta, são movimentos, né, de grupos reencarnatórios, né, que podem estar se desenvolvendo nos mais diversos planetas, naqueles que possam atender à necessidade evolutiva daquele momento. E aí ele faz essa colocação que eu acho linda, né, e que tem tanto e aprofunda tanto as reflexões para nós. Eu não sei até que horas eu vou. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste para habitar um palácio, né? Aqui, mais uma vez, nós podemos abrir esse sentimento, né? Não só com uma pobreza material, do casebre material, que muitas vezes nós precisamos estar vivenciando, mas também muitas vezes da pobreza ainda das nossas construções espirituais e intelectuais, que nos imantam em circunstâncias em torno de nós que nos parecem como com um casebre, tornando-te rico, enriquecendo o teu patrimônio. E aí não só, aí a gente extrapola também, abre essa reflexão, não só para o patrimônio material, né, mas o patrimônio das construções, das capacitações que nós vamos adquirindo ao longo do processo evolutivo, tudo aquilo que vai se relacionar em torno de nós começa a ter outra visibilidade. Deixa de ser um ambiente muitas vezes inóspito para ser um ambiente que já começa a atender em nós, né, aquilo que já são as necessidades, o movimento, a busca intelectual, moral, sentimental, que esses espíritos, num determinado momento, conseguem adquirir. E aí, ele diz assim: então um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupava e fica muito contente. Aqui
ele está relacionando muitas vezes, né, e trazendo com muita clareza a relação de que quando nós deixamos um lugar para ocupar outro, aquele lugar ele é ocupado por outros grupos que ainda não estão na possibilidade, na capacidade e não construíram em si capacitações, entendimentos, sentimentos que possam estabelecer uma outra relação com a ambiência que estão vivendo. E aí ele diz, e ficas muito contente porque estavam sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende, e essa é importante, essa questão, quando ele diz assim, aprende que os espíritos que, encarnados, constituíam ao tempo do seu... Desculpem, eu me perdi. Ele diz assim, pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor. Então, aqui ele está colocando, né, já em termos do nosso processo evolutivo, como humanidade, né, para que nós pudéssemos perceber, quando nós olhamos e voltamos, né, o nosso olhar para o passado da humanidade, onde nós já vamos adentrando nas eras antigas, nos povos que, de alguma forma, vivenciaram civilizações com grande apogeu e grande apogeu. Né? Apogeu, inclusive, em que hoje nós, adentrando naquelas civilizações, nem sempre conseguimos perceber como aquele grupo, aquele movimento daquela época construiu belezas, circunstâncias, situações, ideias e sentimentos que nos escapam ainda hoje, quando nós olhamos principalmente o Egito, e tem um motivo, né? E a gente vai ver com Emmanuel, o Egito com as suas pirâmides, com todo o seu esplendor e as suas ideias, né? E é muito interessante que a gente perceba, né, que até mesmo dentro dessa civilização, essas ideias mais avançadas do entendimento reencarnatório, do entendimento da volta, ficavam muito limitadas a um grupo, porque não iam para o maior grupo de pessoas que vivenciavam naquela civilização. E hoje Emmanuel traz para nós que isso acontecia pela impossibilidade mesmo, né, da compreensão naquele momento evolutivo, daquele grupo que estava ali, de perceber nuances da sua própria realidade, né? E aí ele diz que, completando aqui, para nós depois passarmos para essas ideias fantásticas que trazem no Livro dos Espíritos, eles colocam para nós assim, os de então, tendo se adiantado, ou seja, aqueles que promoveram nas mais diversas civilizações em que nós hoje, buscando olhar para o passado, né, e que nós vemos, por exemplo, no Oriente, os egípcios, mesopotâmios, hebreus, fenícios, que trazem uma história fantástica, né? Fantástica. Tem uma passagem de Emmanuel que ele diz assim, eles eram absolutamente voltados para o céu, né? E olhavam aquele céu e tentavam descobrir, né, as belezas e como aquilo se movimentava. Já em épocas que é a época da antiguidade, que segundo a gente sabe, vai mais ou menos de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo. E aqui no Ocidente nós vamos pensar nos gregos e nos romanos, né? Quem foram os espíritos que vieram num determinado momento, né, do processo evolutivo da Terra, que promoveram e puderam promover, então, essas civilizações que hoje escapam, né, ao nosso raciocínio, ao nosso olhar. Falamos dos astecas também, vamos ao México. Gente, em todo o nosso planeta nós nos deparamos, né, com esses registros fantásticos, né, e que escapam ao nosso entendimento, né? Como numa época que
Aos nossos olhos, nós éramos primitivos quase, começando uma escrita. Como conseguiram, né, estabelecer circunstâncias e quando a gente vê lá nos Andes, aquela civilização que tinha, parecia que tinha aeroportos ali. Então, meu Deus, precisamos de uma explicação para essa história, né? E aí, ele diz que esses espíritos, quando, no livro dos Espíritos, Kardec diz, os espíritos desenvolvem essa questão, ele diz assim: hoje então, tendo-se adiantado, passaram para outras habitações mais perfeitas, né? E progrediram, continuam progredindo, enquanto que os outros menos adiantados tomaram o lugar que ficara vago. E a seu turno terão um dia que deixar, porque este é o processo da vida, né? Nós vamos ocupando os lugares, né? E cada momento em que nós vamos, então, tendo a possibilidade de novas construções, vamos nos situando nos mais diversos hemisférios ou nas mais diversas civilizações que possam atender ao momento evolutivo em que nós estamos situados. Mas, para podermos entender esses povos nos seus esplendores, né, nós recorremos, então, a Emmanuel, no seu livro O Caminho da Luz, embora no Livro dos Espíritos nós tenhamos algumas referências, né, que nos dão baliza para entender e acolher aquilo que Emmanuel trouxe para nós no livro O Caminho da Luz, né? Se nós formos lá no início, quando nós trabalharmos a questão quem foi Adão, né? E isso nos remete ao livro Gênesis, que fala da raça adâmica. Ali Kardec já começa a nos fazer colocações, né, a respeito da possibilidade, né, dessas migrações e transmigrações, que é inclusive um dos itens do Livro dos Espíritos na sua segunda parte, em que ele muitas vezes pergunta: mas vivemos todos no planeta Terra? E ele disse: não, muitos de vós vieram a Lulhas ou de outros planetas e vivenciaram as suas etapas. Por quê? Aí a gente recorre a Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E cada uma dessas moradas atende, né, aquilo que é a necessidade do processo evolutivo em que cada um de nós estejamos estagiando. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu adoro quando eu penso nessa questão, né? E aí tem uma outra questão do Livro dos Espíritos que fala do amor à pátria, do amor à terra, né? De nós, essas coisas que a gente ainda tem. E ele diz que a pátria é o universo. Somos cidadãos do universo. Evidente que agora, nesse momento, estamos estagiando nesse planeta. Porque este planeta ainda traz para nós todas as circunstâncias e tem tudo aquilo que nós estamos vivenciando aqui, tem ainda cabimento na construção que nós trazemos. Mas para que nós possamos entender, e eu acho tão bonito, porque isso vai, de alguma maneira, nos endereçar, inclusive, para o próprio comentário de Kardec sobre esse subitem, que é enorme, né? Quando ele vai falar do processo reencarnatório, da beleza da justiça de Deus, que nos permite os mais diversos momentos e movimentos e estados para o nosso processo evolutivo, né? E vamos então pensar um pouquinho nesse grupo a partir do olhar de Emmanuel. E é muito bonito, né? Nesse livro, O Caminho da Luz, ele coloca para nós, primeiro tem um primeiro capítulo que se chama Antelóquio, né? Em que ele vai agradecer e explicar qual é o objetivo daquele livro. Porque é muito claro quando ele diz: as construções materiais nós conhecemos, mas nos escapam os movimentos espirituais que estão na base desses movimentos em que hoje nós olhamos e materialmente nós vamos identificando
né? Então, todo o objetivo desse livro A Caminho da Luz é justamente abrir para nós, nos dar um novo olhar para este movimento, né? E ele diz assim, não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nessa contribuição, nossa contribuição será a tese religiosa. Aí entendendo, né, que a tese religiosa, dentro daquilo que nós estudamos na doutrina espírita, é todo aquele movimento de religar-nos ao Criador, né? A buscarmos, como diz a palavra de Paulo, gravitar para a unidade divina. Esta é a religiosidade, a religião, que nós vamos entendendo a partir dos estudos da doutrina espírita. Aí ele diz assim, a religião religiosa, elucidando as influências sagradas da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres, né? E aí, mais adiante, ele vem trazendo para nós, na introdução desse livro, da importância e do momento. Lógico que ele traz, né? O momento em que este orbe, Capela, né? Da constelação de Cocheiro, passava por um momento evolutivo importante, em que ali alguns espíritos daquele orbe não estavam aptos, né, por diversos motivos, a acompanharem o processo evolutivo que a maioria daquele orbe já estava pronta para vivenciar. E então Jesus, né, a comunidade de espíritos puros, no qual Jesus faz parte, né, acolhe esses grupos de espíritos na Terra, ainda num processo de desenvolvimento, buscando ainda, segundo Emmanuel, estabelecer as características humanas mais claras para que esse desenvolvimento ocorresse. Muitas vezes a gente pergunta assim, nossa, como é que a gente sai de um mundo evoluído e entra num mundo que praticamente é primitivo e que nem mesmo, até mesmo, a vinda desses espíritos começam a influenciar geneticamente na possibilidade daqueles corpos. Nossa, é porque a gente tem uma questão linear, a gente fica assim, quem é que veio primeiro, quem é que não veio? Nada disso tem importância, né? A importância que tem é de nós percebermos o movimento geral e que não há injustiça perante a lei de Deus. Que os corpos que nós habitamos são os corpos necessários àquele momento evolutivo, né? E que todas as conquistas feitas espirituais, não importa em que morada nós estejamos, são patrimônio do espírito. Lógico que a gente não fica feliz, não tem dúvida, né? Quando a gente vai ver lá, há 4.000 anos atrás, né, quando a gente pega a figura de Adão, né, que para nós já é um símbolo muitas vezes desse grupo, né, que traz a árvore do conhecimento, não comas da árvore do conhecimento. Nossa, tanta coisa bonita que nós custamos a entender, né? A gente vai observando, né, esse movimento infinito de possibilidades que a lei de Deus nos permite para o nosso desenvolvimento. E aí, na introdução, eu gostaria, se tivesse tempo, de ler, leiam, pega lá Caminho da Luz e leiam, né? Mas eu vou trazer para nós algumas colocações que me parecem muito importantes, porque ele diz assim, e aí ele começa, esse livro é de 1938, aí ele diz assim, enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um novo mundo.
Vamos parar aqui 2 minutos. Eu acho que não vai dar tempo de eu falar metade do que eu queria, mas eu não posso passar por aqui, né, sem entender, né, quando ele diz assim, aproxima-se o momento. Quando a gente entra nesse sentido, aproxima-se o momento, a gente fala, o momento é daqui a 2 meses. E aí a gente se decepciona. Né? Esse momento, ele é de longa duração. Como foi de longa duração todo o processo das diversas etapas pelas quais a humanidade passou. Então ele diz, aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Né? Aí ele diz, e aí é natural, por que ele traz essa recordação? Que nos recordemos dos ascendentes místicos de todas as civilizações que surgiram e desapareceram. Esse olhar desse ascendente, desse movimento de construção, e que surgiram e deixaram algo para nós, e não deixaram só em construções materiais. Né? Que se nós vamos lá nos Vedas, nos hindus, toda a religiosidade que eles deixaram para nós é riquíssima em valores, né? Riquíssima em posicionamentos, em ideias, fora as construções materiais daqueles grupos, aquilo que eles deixaram e que ficou incompreendido muitas vezes por nós através dos séculos, por conta, inclusive, das dificuldades nossas de olhar para o outro, de aceitarmos outras civilizações, de acolhermos novas ideias e nos firmarmos unicamente naquilo que nós achamos que é a realidade e a verdade absoluta. Nossa, como isso nos atrasa. Mas, então, quando ele diz, as almas mudam a indumentária no curso incessante dos séculos, constroem o edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos. E até a nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século. E aí a nossa casa começa a aparentar ruína, porque é o processo interior de renovação necessária de novas ideias e novas construções de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Então, se aqui, no Livro dos Espíritos, né, eles nos falam que esses espíritos deixaram essa morada, né, e deixaram esse orbe depois de terem trabalhado e trazido um desenvolvimento imenso para aqueles grupos nos quais estavam localizados, muitos partiram, voltaram ao seu orbe de origem, mas nos esclarece Emmanuel que muitos ainda permanecem, inclusive até hoje, né? Ainda lutando com as dificuldades milenares que ainda caracterizam a nossa individualidade. Aí ele diz, passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Tudo num processo, né, de modificação. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Gente, essa introdução desse livro, né, é tão bonita porque ela estende, abre a nossa percepção, o nosso olhar, né? Vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres,
se nós observarmos a história da humanidade, né, nada surge por acaso, tem sempre algo antes, né, que estabeleceu um precursor de ideias que não puderam ser acolhidas naquele momento, mas que conforme o grupo que está se estabelecendo nesse orbe vai construindo novas ideias, desconstruindo e demolindo outras, começa a se aperceber e retorna buscando naqueles outros companheiros que vieram já numa posição mais adiantada para beber neles algo que não podemos ainda entender no momento em que eles estiveram entre nós, né? Então, mas existe um fio, como Emmanuel coloca, inquebrantável. Gente, queridos, eu não sei vocês, mas eu acho que isso me dá uma confiança nos poderes divinos e uma confiança no processo ao qual nós estamos submetidos. Nós estamos vivendo um momento de grande confusão, não tem dúvida, até que nós possamos construir uma nova morada. E nesses momentos de confusão, né, como isso se estabeleceu ao longo do processo evolutivo, esse momento de confusão é um momento em que nós vamos aferindo, construindo e demolindo, desconstruindo ideias para que possamos então construir a casa a qual nós almejamos para viver. E se não conseguirmos, iremos a outros orbes. Porque está determinado pela espiritualidade que a Terra, num tempo X, que eu não sei qual é, porque a gente acha que vai ser 2050, num tempo X, terá a condição de planeta de regeneração. Quando nós nos dispusermos a trabalhar mais intensamente. Porque, na realidade, é quando a maioria expressar esse desejo e vivenciar esse desejo é que vai se estabelecer. Porque quem são os povos? Kardec pergunta aqui. É a reunião de pessoas. Um povo, logo na questão seguinte, Kardec faz essa colocação para a gente. Os povos são individualidades coletivas. Não existe um povo com uma determinada determinação, ficou complicado isso, com um movimento, né? Se a maioria daqueles que ali compõem aquele grupamento não estiverem de acordo e buscando aquelas novas ideias. Porque nunca é nada que vem de fora para dentro. Como na ideia que a gente tem de Deus, que não é um Deus exterior, comandando a nossa vida e orientando. Não, é de dentro para fora, né? Tudo se estabelece a partir, né, do nosso pensamento, da nossa ideação, do nosso movimento, sentimento e realização. Então, é importante que nós possamos compreender esse movimento, né? E aí, como logicamente não vai dar tempo, né? E Emmanuel, ele traz um momento, inclusive, muito bonito, porque ele vai falar dos grandes povos, os 4 grandes povos que vieram, né? E nesse livro ele estabelece, num primeiro momento, que eles, de alguma maneira, eles se espalharam, depois foram se agrupando conforme os seus desejos, as suas inclinações, e foram, então, constituindo os grandes blocos, né, que nós observamos hoje e que passaram num determinado momento. E ele coloca que os egípcios eram aqueles que vieram com as melhores condições espirituais e que a grande maioria retornou. E daí a gente entender até por quê, né? Essa civilização não foi adiante no esplendor em qual ela se colocou. E, de alguma maneira, aqueles que ficaram, né, ele coloca uma outra questão, porque aí o orgulho, aqueles que ficaram, que não foram e não mantiveram uma determinada posição,
voltaram aos hábitos antigos, aos sentimentos antigos, e aí exploraram, né? E aí a gente conhece essa história, né? Como é que essas questões e essas coisas se realizam, né? É esse momento cíclico que nós vamos vivenciando ao longo do nosso processo evolutivo. E aí podemos pensar, até no nosso momento, nós estamos num momento desses, né? Em que, se naquele momento grandes grupos se formaram, construindo civilizações muito avançadas, no momento de hoje, né, de uns séculos para cá, nós tivemos em torno de nós espíritos de alta envergadura, tanto científica quanto espiritual, apontando para nós os caminhos. E hoje estamos nesse momento, que é um momento sério da humanidade, mas importante da humanidade. Emmanuel, ele nesse livro, ele aclara para nós algumas situações bastante sérias do que é que aqueles espíritos que não retornaram ao outro mundo, quais foram os sentimentos, né, que eles traziam, que não conseguiram, de alguma maneira, suplantar nas suas individualidades. Poder, mando, orgulho, egoísmo, imposições, separatividade, foram estabelecendo, então, a ruína daquelas civilizações. E aí, Emmanuel, só para a gente terminar, vou roubar um pouquinho do tempo de vocês, ele tem, em relação a esse capítulo, em João, capítulo 18, versículo 33, Jesus fala, meu reino não é deste mundo. E ele coloca, se meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que ele, Jesus, não fosse entregue aos judeus. E aí ele diz assim, essa página é muito bonita, está no livro de Esperança, ele diz assim, na construção do futuro, esperavas pelos irmãos do caminho a fim de te entregares à construção da terra melhor e quedaste muitas vezes em amargoso desalento porque tendem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais distosos a lhes suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto a enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia, sem darem conta disso. Complicado, né? Porque não caíram em si ainda. Muitos de nós, ainda dentro desse movimento, né, de poder e autoridade. Relaciona os que severam amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão, que frequentemente se agiganta, qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará o desânimo
ou deserção na obra do Cristo. Porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. O raciocínio lúcido que a doutrina espírita nos permite, né? Para que nós possamos retornar na história mesmo da humanidade, buscando ali entender esses movimentos e atuar neste momento. Porque neste momento em que a nossa casa estava ameaçando ruína, nós estamos num momento de confusão. E cabe a quem já está sustentado pela confiança, pelo entendimento, pelos valores que nos foram já trazidos e pelo raciocínio lógico da doutrina espírita, nós esmorecermos e levarmos aqueles que conosco convivem a confiança, para que não desistamos de construir neste orbe que neste momento nos acolhe, no qual aqui já construímos tantas afeições, que ele possa se tornar um palácio para nós. Que Jesus nos abençoe. Que beleza de reflexões que vão nos animando a dar passos mais firmes em direção ao bem. Vamos nos trazendo as ideias de que nestas horas é que precisamos dar as mãos uns aos outros e nos ajudarmos para passarmos pelos tempos mais nebulosos, mais difíceis, mas com a fé de que o sol há de raiar. Que beleza de reflexões. Vamos fazer nossa prece para agradecer, dizendo: Mestre querido, obrigado pelos teus exemplos, obrigado por essa doutrina tão esclarecedora e acolhedora, que tantas respostas nos traz. Obrigado, Mestre querido, por esta casa bendita, por essa casa acolhedora, que tantas portas nos abrem para os trabalhos, para o entendimento, para o esclarecimento. Obrigado, Mestre querido, por já estarmos aflitos e te buscando. Ó Mestre, o coração é todo gratidão neste momento. Assim pedimos a esses espíritos tão queridos, que nos sustentam e dirigem, licença. Pedimos licença a Ti, Mestre, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por encerradas as reflexões desta manhã e possamos dividir essa sensação de bem-estar com as pessoas que nos cercam. Graças a Deus.